Está na hora do Café Missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Muito boa tarde, estamos começando o Café Missioneiro, são 13 horas e 29 minutos, 21 graus em Santo Ângelo, deste 10 de dezembro de 2015. Dançar não é só divertido, como também é muito favorável ao bem-estar físico e emocional das crianças. Além de melhorar a coordenação motora, a dança também ajuda a criança a ser mais disciplinada e mais esforçada. Com prazer eu recebo hoje aqui uma pessoa que dedica a sua vida, o seu cotidiano, ao balé, principalmente o balé clássico, e uma das danças mais recomendadas às crianças quando são pequenas. O balé favorece a criatividade, a musicalidade e o trabalho em grupo. Muito boa tarde, professora Ana Karina Minucci, que está conosco, e que bom que a senhora encontrou um espaço na agenda. Enfim, vamos até as 2 da tarde aqui conversando no meio desse rebuliço que é esse período do ano para ti, que eu sei disso, né? A gente sabe que existe uma expectativa de diversas famílias da cidade em relação ao espetáculo de final de ano da Grangeter, que é uma tradição. Eu quero lhe perguntar, quando começou essa tradição, ou quando começou isso que virou tradição, e depois a gente segue na conversa. Ok. Primeiramente, boa tarde, né, para todos os ouvintes. Ouvintes e... É isso mesmo. Hoje eu achei que eu só ia ser ouvida, né? Então, até me pegaram de surpresa, mas tudo bem. Podia ter melhorado um pouco o visual da bailarina aqui. Mas, como tu disseste, né, já falou muito, né, sobre o balé, né? A gente está numa época bem intensa, né? Onde o nosso espetáculo já acontece agora dia 13, próximo domingo. E temos como um tema, né, um tema mágico, Era Uma Vez. E assim começa a história. Fábulas. Uma atrás da outra. Sim, histórias infantis, histórias mais modernas, mais antigas, onde todo mundo vai mergulhar um pouquinho nessa magia, nessa fantasia que faz parte, né, da infância, das crianças que vivem nesse mundo de fantasia. E o nosso tema foi, assim, começou uma escolha, assim, né, bem tímida, e fomos conversando, eu e as meninas, e a coisa ficou grandiosa. São no espetáculo? Olha, são mais de 100 alunas, mas não vou te precisar exatamente, né, e daí quantas. Se divide isso, para quem não viu um espetáculo anterior, assim... São várias participações, né? Algumas alunas se apresentam sozinhas e outros grupos, enfim. Isso. Assim, acontece quando se monta o espetáculo, há assim um estudo, né? Primeiro, eu tenho na escola crianças a partir de 2 anos, né? E as meninas que seguem dançando, geralmente até os 15, no máximo 16. Aí, a etapa de ter que estudar, seguir uma carreira profissional, há uma cobrança, vão estudar fora, que acontece muito aqui conosco. Então, essa é bem a faixa etária, né, que a gente trabalha. Então, geralmente as crianças menores são em grupos, né, os solos sempre são meninas, às vezes por algum motivo, estão há mais tempo, ficaram numa turma onde restou 2, 3... E acho que o solo é uma gratificação, claro, né? Pelo trabalho, pelo esforço, pelo tempo que ela está na escola. Então, eu não trabalho muito solo com as crianças, sim, com as pequenas. Até porque gera assim, por que ela? Porque não eu? Porque é difícil escolher. Sim. Né? E nós sabemos que crianças são esforçadas, querem dançar, mas também acontece a parte da anatomia. A criança nasce com uma certa flexibilidade, né? Com aquela coisa assim elástica, que todo mundo fica, né? Como que conseguiu? Parece que não tem ossos. A criança já vem para o balé assim, né? E aí junta isso, a parte teatral, junta um perfil, como tu disseste, assim. E é difícil. Eu acho que
todas têm capacidade. Então eu gosto muito de trabalhar, escolher coreografias. Esse ano aconteceu muito isso. Vai ter muito solo, muitos duos, muitos trios. Aí você pode colocar o que de melhor cada uma pode fazer. No grupo já fica difícil. Sim, sim. Né? Então, enquanto são crianças, são pequenas, até os 6 anos. É isso que eu ia lhe perguntar. Essas da primeira fase da infância, e eu tenho acompanhado de perto isso, assim, essa evolução gradativa de que nos primeiros momentos do balé são atitudes até muito tímidas, né? Aquela coisa de uma colada à outra. Tem uma que consegue antes seguir todas as orientações e outras se especializam de saída na cola já, né? Que ficam de olho no que a principal está fazendo. Isso num primeiro momento. Depois a gente nota já uma certa segurança, mesmo que ínfima, assim, de executar o movimento já um pouco mais complexo. E a partir, seriam os 6 anos, que se consegue aplicar alguma técnica. Eu gostaria dessa sequência, até para os pais que não têm seus filhos no balé ou que não se deram conta disso. Como é que isso funciona esses 3 primeiros anos? É muito importante. A criança, o primeiro contato com o balé clássico, nós chamamos do baby class, né, que é hoje eu vou falar, era a partir dos 3 aos 6 anos. Hoje, a partir dos 2, talvez 5, 6. Então, tudo, cada criança tem o seu tempo, a sua maturidade. Então, as crianças de 2 anos que eu tenho, né, recebido, há um teste, né? A gente precisa ver se ela está madura para isso, para atender, porque aquela aula acontece no Baby Class em 45 minutos, 1 hora. Então, a aula tem que acontecer. Então, é numa turminha de 2 a 3, 4 anos. Então, ela tem que saber atender as ordens, sentar, levantar. Apesar da aula ser muito lúdica, né? Porque a criança trata aquilo como uma grande brincadeira. Claro, né? é uma brincadeira assim muito organizada. Trabalhando o quê? É como a educação infantil que trabalha para a alfabetização. O balé tem da mesma forma, porque a criança iniciando cedo, 2, 3 aninhos, ela vai trabalhar, vai desenvolver muito mais além, porque é uma coisa que faz parte dela, né? Direcionada. Né? Coordenação motora, como tu falaste, até você colocou um tópico no início, que era o que eu ia abordar, né? Sobre a coordenação motora e o desenvolvimento da capacidade intelectual, que já mostra os estudos que, inclusive, eu tive meninas já que foram por déficit de atenção, por algum motivo, que as psicólogas, recomendaram o balé. E na parte motora, muitos ortopedistas também recomendam o balé. O joelhinho para dentro, pezinho torto, pezinho chato, né? Eu fui uma menina que na minha época, né? Talvez por onde meu pai era militar, a gente morou no interior do Rio de Janeiro. Então, o sonho da minha mãe era me colocar no balé. Era impossível. Imagina. Impossível. Só tinha casa de militar e pronto, acabou. E uma escolinha. Né? Eu fui para a escola com 3 anos de idade, assim, que na época não era também algo que, né, comum como hoje, não existia. Então, e eu usei 40 graus Rio de Janeiro, eu usava bota ortopédica. Hoje não, hoje vai pro balé. Você recomenda o balé, os exercícios. A gente não via mais isso, né? Sim. Então, eu nasci toda en dedans. En dedans. Tudo que é contra o balé. Então, isso é importante falar. Há meninas que nascem assim com uma anatomia perfeita, já prontas para o balé. Né? Essa questão e outras vão ter que buscar isso, sofrer, sentir mais dor. Então, isso é o interessante do balé, essa disciplina, esse querer chegar a um lugar. E isso eu noto nas minhas bailarinas, aquelas que se dedicaram, fizeram aulas por 10, 12 anos. Né? Hoje eu vejo elas profissionalmente, nossa, elas chegaram onde quiseram, estão muito além, estão bem, sabe? Porque há, assim, uma persistência. E isso, o balé, eu sou suspeita a falar, eu vou dizer que o balé não tem ruim, só tem bom. Sim. Né? Mesmo que entre elas, assim, papo de bailarina, a história do limite da dor, né? Isso é uma coisa que eu sei que rola muito em papo de bailarina, dessa coisa de quanto cada uma aguenta os níveis de dor. E isso tem um elemento aí muito sério nisso. Sabe que, claro, como a gente vive, a nossa realidade é bem diferente.
de alguns grandes centros. Há meninas que, por exemplo, vão para o balé todos os dias. Né? Nós temos aqui a única escola do Bolshoi fora da Rússia, que é em Joinville. Sim. Então, nossa, é uma peregrinação, assim, todo mundo quer entrar para a escola. Existe a escola em que você faz um teste e que você paga também ao balé formativo, né? 9 anos, a menina vai lá, paga. E há aqueles que são selecionados como bolsistas. Né? É uma coisa muito fantástica, só que é um regime militar, né? Sim. Incrível. E só que a formação é sapatilhas, fantástica, até né? que idade elas são sapatilhas? Isso A é diferença importante. das sapatilhas, Sim, muito professora? importante, porque às vezes as pessoas chegam e acham que já vão subir nas pontas. Isso é a algo sapatilha muito de ponta, explicando sério. o que é, que é uma sapatilha que A tem... sapatilha de ponta, ela tem um gesso na ponta, e na palmilha dela são várias palmilhas, umas sobrepostas às outras, então aquilo fica duro. Aí existe uma infinidade de sapatilhas. Sim. Vou te dar assim, um exemplo. Começa com a estudante, né? Depois passa para profissional. E aí tem, olha, N opções, assim. Eu fui numa pé loja assim, pé do jeito. A menina tem um pé mais forte, outra nem tanto. A gaspel mais larga, que é a ponta do pé. E Ontem aí o vai. Serginho Luiz Toneto Júnior brincou comigo aqui que eu fiz balé, de tanto que eu falo de balé. Porque tem Mas eu fui numa loja de balé no Rio de Janeiro. Uma coisa, eu quis muito ir até lá, assim, para fazer com que a menina pudesse desfrutar daquele universo. Sim. E é impressionante, a gente fica, né, abismado. Mas a jovem que entra, a criança que entra, ela usa um outro tipo de sapatilha. É a sapatilha de meia ponta, né? Que é uma sapatilha confortável, molinha, e ela vai usar isso até os 10, 11 anos, né? É regra no mundo inteiro e é correto. E é um crime fazer diferente. A criança só deve usar sapatilha de ponta. Feito 3 anos, no mínimo, 3 anos de balé. Claro que o professor vai avaliar. Sim. Ela pode fazer 5, 6 anos e ainda não está pronta. Ou em 2 anos estar. Então, no mínimo 3 anos de balé para usar sapatilha de ponta a partir dos 11 anos. Talvez com 10. Isso é algo que eu não abro mão. Não abro mão e sei com a minha experiência que é o correto. Nunca nenhuma bailarina minha caiu no palco com as pontas ou se machucou. É algo muito sério, porque elas estão se desenvolvendo ainda, né? Elas estão crescendo. Então, subir na ponta dos pés, dançar na ponta dos pés, andar na ponta dos pés, não é nada natural. E aquilo que não é natural tem que ser muito bem feito. Tem que ser muito bem feito, muito bem avaliado, porque é sério. Sabe? Um trabalho assim, feito, colocar ponta nas meninas no momento em que não tem idade, não tem preparação, né? Os joelhinhos não esticam, ela não consegue nem subir. Sim. E forçar, vai acarretar tendinite, bursite, problema no joelho, na coluna, entorta os dedinhos, os pés. Né? Eu vou te dizer, nunca, nem uma bailarina minha teve esse tipo de problema. E nem vai ter, porque isso é muito importante. E eu vejo, assim, na região, às vezes vou aos festivais e fico bem, inclusive, uma época aqui, quando teve o festival do Santo Ângelo em Dança, né? Uma senhora, eu estava junto ali na recepção, uma senhora, minha netinha veio toda feliz falar comigo. A netinha tinha 8 anos e já estava na ponta. Como se fosse a melhor coisa de si. Nossa, a senhora sabe que isso não pode? E acontece muito. E é muito sério. A gente muito observa num grupo dessa primeira parte, assim, né? Até porque os outros grupos já são crianças oriundas desses primeiros grupos, vamos dizer, né? Sim, sim. Mas nesses primeiros grupos a gente vê uma certa diversidade, ou uma grande diversidade até, eu diria. Na diferença do mesmo sendo crianças, meninas muito jovens, a gente observa várias diferenças de perfil, assim, seja comportamental, seja físico. A pergunta é, e o perfil dos pais que levam... Essa não é uma pergunta difícil, tu pediu, por favor, não me faça pergunta difícil. Mas não é uma pergunta difícil. Assim, em relação, até no sentido de ilustrar mesmo, o perfil dos pais. Os pais buscam levar a menina para uma aula de balé. Por quê? Porque eles têm dificuldade de tempo
porque precisam achar uma ocupação para a menina, sendo que isso é algo bem complicado claro. a ser pensado. Uhum. A questão do interesse da própria menina, ou como eu já ouvi um pai que dias atrás me disse, não, ela estava muito, muito gordinha, eu mandei ela para o balé. Sim. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Bom, eu acho que assim, a questão do tempo, ocupar o tempo, é importante. Acho que é importante. Eu acho que hoje em dia as crianças têm uma gama de conhecimento muito maior. Cada vez vai ficando mais. É o inglês, é a informática, né? E o balé, fazer o exercício. Isso tem sido assim, uma questão colocada pelos pediatras, pelos médicos. As crianças têm que se mexer, têm que fazer um exercício, tem que haver uma escolha, né? Só que aquela assim, toda menina quer ser bailarina. Essa frase eu acho que vai ser para sempre. Daqui 100 anos vai ser a mesma coisa. A gente acha que o balé morreu. A minha escola tem mais balé do que jazz. Né? Inclusive, esse é o primeiro ano, vou fazer 30 anos de escola ano que vem, que a gente não vai ter apresentação de jazz. Justamente porque eu quis fazer esse trabalho diferenciado, solos, trios, então envolveu muito estudo, muito trabalho. E eu também sou daquela opinião, coisa de bailarina, que tudo tem que ser perfeito. Então a gente faz uma coisa bem feita, porque fazer duas assim, né, meia boca, como se diz, nem pensar. E todo mundo aceitou bem, as meninas aceitaram bem. São 28 coreografias, só tem uma dança, que é a dança do ventre, que é uma mãe de aluna que se tornou, no caso, nós não temos mais a Prof. Morgana, né, que foi para Tês de Maio, casou e mudou, como se diz, né? No ano passado, se tu falasse, fez referência fiz a isso. ela. E a Denise ficou e mais uma mãe, elas ensaiam e continuam com o trabalho, então achei que não era justo, né? Tanto amor, sabe, duas mães de alunas vão dançar no dia do espetáculo, né, junto com as suas filhas no mesmo dia, e muito bonito que é das historinhas do Aladim. Então, a Noites da Arábia, vai ter a princesa Jasmine, um trio, e elas vão dançar nesse bloco que fechou. Eu conheci uma Rapunzel hoje pela manhã. Linda, né? Que dançou com a tua filha, elas estavam mas tu não me respondeu bem o que eu te perguntei. Assim, não, continuando, sobre isso dos pais. Eu acho que a questão do tempo, assim, os pais têm que se envolver, levar e buscar. Então, acho que não seria por isso. Sim. Né? Às vezes tem pais que não tem como levar e buscar. Dão um jeito. Tem muita avó. Hoje tem muita avó. Sim. A gente muda assim, né? 12 anos muda, nossa, agora a gente vê as vó. Eu tenho uma turma tardinha que uma época era assim, tinha 3, 4 vós, elas fazendo crochê, bordando, conversando e esperando as netas. E isso tem acontecido muito nas escolas. As vós, as madrinhas, pessoas que, né, têm disponibilidade levando. Muito legal, sabe? Porque é uma aula curta, né? Assim, uma hora as maiores, né, tem um tempo maior, então, mas já vão sozinhas. Sim. E eu acho assim, mas eu acho que assim, toda menina quer ser bailarina, toda mãe um dia quis fazer balé e não pôde, por algum motivo, como a minha mãe. A minha mãe não teve oportunidade, né, queria que eu fosse pianista ou bailarina. E aí, quando a gente retornou para o Sul, meu pai era militar, comecei em Passo Fundo, vim cair aqui e tudo foi indo, né, acontecendo. A minha formação é do magistério, sou professora de educação infantil, trabalhei 6 anos no Verzeri, né, muito tempo atrás. E aí tive que optar, né, mas continuei trabalhando com as crianças. Mas eu acho assim, que essa questão da saúde, e eu acho que não só as mães, o pai, né, a figura masculina do pai, eu acho que ele vê essa importância, sabe? A sua menina, você ter uma boa postura, saber, outra coisa importante, postura de comportamento nos lugares, né? Saber se comportar, isso o balé dá, né? A gente trabalha essa disciplina, né? As coisas têm que funcionar, tem que ser regra, tem que ser funcionar assim como alguma escola que tem regras. A palavra mágica que tu utilizas é acordo, combinado, regra. Qual é tem que ter uma palavra mágica ou não? Tem que ter. Tu não vai contar ela? Né? Não, assim, como eu te disse, como eu venho do magistério, eu sempre tive desde criança a paixão por criança. Isso é uma coisa que ninguém a pessoa nasce, ninguém bota nem tira. Ou tu gosta de criança, ou tu não gosta, né? Essa paixão do educandário. Então eu fiz o magistério, sempre gostei disso e me dou muito bem. Eu consigo fazer acontecer com as crianças, sabe? Só que, claro, tem que ser um general, né? Tem que, assim, tem que dançar conforme a minha música.
Isso então sim, não. aí está o segredo. Sim, tem que essa ser. formação militar. Tem. Sou filha de militar e sou a favor disso, com muito amor, de que se tem que haver respeito, de que se você tá... Eu acho que não existe, quando se propõe a fazer algo, não existe fazer pela metade. Não existe, como eu digo para as meninas, vocês não dizem, você faz balé? Não, eu faço meio balé. Não tem como, né? Eu vou assim, quando eu quero, eu faço. Quando eu não... Na vida não existe. Elas dão risada, brincam, né? De quando vocês vão tomar banho, vocês vão dizer, não, hoje eu vou tomar banho só banho. nesse lado. Ou meio banho, né? Não vou molhar esse lado, vou tomar... Essa história do meio banho, existe controvérsia sobre E outras isso. coisas que também, tem né? como fazer, né? Meio banho. Ligar o chuveiro e dizer que não. Pois nós vamos agora então, nós brincamos muito, né? Nós vamos ao intervalo completo agora aqui do Café Missioneiro. São 13 horas e 49 minutos. A gente volta em seguida neste bate-papo com a professora Karina Karsten Minucci, que está comigo aqui no café. Já voltamos. A professora Karina Minucci está comigo aqui. Ela apresenta no próximo domingo à noite no Teatro Municipal Antônio Sepp o seu espetáculo de final de ano, Era Uma Vez, colocando diversas histórias que nos foram contadas e são contadas para as crianças. Mas, na noite de hoje, alguns alunos da professora Karina participam da programação que o Café Missioneiro ontem divulgou aqui, que ocorre no ginásio da URI, a partir das 7h30 da noite, organizado pelos alunos, pelos acadêmicos do sexto semestre do curso de Educação Física. E então vamos falar um pouco ainda sobre esse espetáculo que acontece no domingo. Tem a questão dos ingressos que eu gostaria de saber, porque eu sei que são 100 alunas. Se a gente pensar só nos familiares, sempre é muito lotado, né, professora? Sim, até teve alguns anos, uns 2, 3 anos para cá, diminuir um pouco as cadeiras também, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, para que não fique ninguém sem lugar ou que se venda mais ingressos. Mas é um pouquinho difícil, né? Com as meninas, vou levar, depois eu resolvo. Então, se envolve em tanta coisa, mas sempre dá tudo certo. Vai ter ingresso no local, o ingresso é R$12, na hora vai ser 15, tá? Mas eu acredito assim, claro que já estamos assim, já com... Praticamente a casa cheia. Que bom, eu fico bem feliz, né? Isso é um bom sinal. E também, além dos familiares das meninas, outras pessoas que também prestigiam o nosso trabalho, né? Com essas apresentações também, no Natal dos Anjos, o pessoal gosta muito, pergunta quanto vai ser. Participar também esse ano? Como é que ficou? Esse ano assim, ó, a nossa data é dia 15, em seguida, agora terça-feira. Só eu tenho um problema, que eu tenho 40 minutos, então eu não sei, ainda não decidi o que vou fazer, não posso levar todas, né? Sim. Então, ainda todos me perguntam, e aí, como vai ser? Eu ainda não pude decidir, então eu vou esperar agora até domingo, passar essa etapa bem, né, esperada por todas as meninas e a gente resolver, mas a gente vai estar presente, sim. Eu, no ano retrasado, na sua apresentação lá na praça, eu estava próximo de pessoas que não... turistas, e eles, assim, fascinados em ver as alunas, o desprendimento, a disciplina, enfim. E tinha uma menininha, filha desses turistas ali, vidrada nisso, imitando os passos lá longe, na plateia. E isso são pequenos, são momentos, assim, de muita emoção. Há pouco eu te dizia, eu enxergo algo disso, me emociona muito. É muito emocionante, assim, porque quando tu vê aquelas pequenas ali subindo no palco, às vezes, como aconteceu no ensaio, teve uma menininha de 2 aninhos, ela dançou de costas pro público. Sim, mas isso não porque é problema. Porque a noção dela ainda, de espaço temporal, ela estava feliz. Foi muito lindo. Coragem. Todas subirem no palco e dançar sozinhas. Eu tenho um sistema. Quem vai nos meus espetáculos não tem ninguém. Não tem ninguém vai levar lá. Ninguém dança na frente. O máximo eu fico escondidinha, mais alguma outra menina que me ajuda e monitora com as meninas, dando uma dica.
elas têm que se virar. Sim. A gente faz um trabalho realmente para isso, para que elas aprendam, né? Para que elas assimilem. E a coragem, isso é legal. né? Sim, isso eu acho muito lindo de ver. Elas estão bem Porque preparadas. Tem muito adulto, eu me incluí, agora eu já perdi um pouco a vergonha, mas muito envergonhado de falar em público, assim. E a gente vê que elas entram, elas estufam o peito, organizam aquele passo, né? Aquela elegância e adentram o palco. E essa questão que tu colocaste, assim, de encarar, né? De enfrentar o público, isso profissionalmente é muito importante. Porque eu digo para elas que a gente tem que ter um controle emocional. Quem que não vai se tremer as pernas? Até hoje, eu acho que só quem não tem sangue. Sim. Não tem, né? Não tem como tu não sentir aquele, né? Aquele nervosismo, aquela de entrar no palco, de encarar o público. Isso existe. Agora, essas pequenas e meninas, tu tem que colocar isso para elas também. Vocês estão preparadas, eu acredito em vocês. Nós ensaiamos para isso. Vocês vão dançar, vai dar tudo certo. Toda essa questão psicológica, assim, é importante para não traumatizar, né? Poxa, eu sei o quanto isso né? É forte, né? Sim. Assim, tu tá ali nas coxias, assim, vai a tua hora, tu tem que entrar, e agora, não tem mais tempo. E tu ensaia 3, 4 meses para 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. E ainda tem coisas para se resolver, melhorar, sempre no balé. Sempre digo assim, nunca tá bom, nunca tá perfeito. A gente tem que sempre pensar que pode melhorar. Claro. A perna pode subir mais, o pé pode ficar mais. Esse seu processo de criação e de ensaio, ele começa quando para esse espetáculo? Olha, no início do ano eu já mais ou menos decido o que vai acontecer. Porque existem outras coisas. A gente participa de um festival, que é o Santa Maria em Dança. Já faz um bom tempo que eu gosto muito de participar, acho muito sério, gosto, né, dos profissionais que estão lá para nos julgar, né? Há, claro, uma concorrência, mas gosto muito dos pareceres. A gente recebe um parecer escrito, né? Sobre o meu trabalho, sobre o que as meninas mostraram, e é muito legal. Então, a gente se prepara com esses trabalhos desse final do ano para o próximo ano e para esse festival, né? Então, eu acho que isso é um compromisso, né? E colocar para as meninas, poxa, a gente vai para fazer o melhor. Se ganhar, tá? Se não ganhar, ok. Então, se enfrentar, né? A vida, enfrentar o mundo, enfrentar os estudos depois. Eu falo para elas, né? Na vida profissional, no vestibular, no concurso, né? Não desistir, estudar, ir em frente. O balé também é assim. Então, quem faz balé, assim, e leva isso a sério, vai em frente. Sempre vai ser, assim, uma vitoriosa. Eu acredito nisso. Em todos os sentidos, e essa qualquer esporte. Eu vejo, assim, que é uma grande mensagem que tu também traz aqui nesse momento, né? Que tanta coisa se pensa de ruim, de notícias tão chatas que temos nesse nosso dia a dia. É muito lindo ver, eu falo isso sempre que eu percebo aqui, quando eu converso com uma pessoa que a sua profissão, a sua atividade lhe faz muito feliz. Então eu quero lhe cumprimentar por isso, desejar muito sucesso, tá? E sigamos em frente. Aí tem muita gente, eu acho, ainda para aprender contigo. E que bom que tu traz essa mensagem otimista aqui. Ah, com certeza. Às vezes perco aulas com as meninas, surgem assuntos, eu não consigo separar. Eu sou muito emotiva nesse sentido, como tu falou, assim. Eu tenho que preparar as meninas também para tudo isso. E aí surge, às vezes, os assuntos, brigas, ou criança é criança, né? A gente não tem como, né? Elas chegam e falam e vêm, daí uma já fala. Às vezes tu tem que parar a aula para falar sobre esse assunto. E às vezes a aula se torna... a gente pouco dança, mas precisa falar sobre aquilo ali naquele momento. É muito importante, porque há um questionamento, alguém trouxe aquele assunto e não dá para deixar, tá, depois a gente conversa. Com criança, elas ficam esperando que tu dê uma resposta. Sim. E eu não consigo separar, às vezes, muito isso. Para mim, eu abraço tudo, eu educo, eu falo. Se alguém comentou alguma coisa, vamos resolver. Porque as coisas, a gente tem que ser unida para que as coisas deem certo. A aula tem que ser harmoniosa. Elas têm que ser amigas, elas têm que se ajudar, elas têm que gostar de mim, têm que gostar do balé. Tem que ser um ambiente, a aula de balé tem que ser um ambiente prazeroso, né? Então, por isso, essa coisa de conquistar as crianças para que elas gostem do balé. Se eu chegar numa aula de baby class, colocá-las na barra e colocar um clássico,
Aqueles lentos, todo mundo começa a bocejar, né? Então as aulas das crianças têm que ser muito alegres, né? Muitas musiquinhas curtas, né? E que tem a ver com a realidade delas. Depois, sim, agora vem o balé formativo. Bom, eu gosto, eu quero. E tu, olha, a maioria continua e gosta. Mas tu tem que saber chegar nelas, né? E cativar e fazer criar o gosto pelo balé em si. Ana Karina Karsten Minucci esteve aqui nos emocionando neste Café Missioneiro. No domingo, como eu disse, então a partir das 20 horas, isso? Isso, está marcado para 20 horas, né? As bailarinas, é claro, chegando um pouquinho antes, aquela emoção toda. Com água e cadeira, pais. Isso. Levem suas águas e suas cadeiras, porque não vai ter lugar para todo mundo. Então elas vão ficar lá na coxia do teatro. Nos camarins, lá embaixo não tem cadeira para todas, né? Então cada um tem que pensar nisso também. E, obviamente, um lanchinho, uma coisinha assim, né, professora? Vai ter um intervalinho, então. Mas lá nos camarins a espera é um pouco ansiosa, então às vezes não... Mas não é bom comer nada. Não, é bom um biscoitinho, uma coisinha assim para a criança se interter, assim, são muitas crianças. Muito bem, então, domingo, todos convidados. Eu agradeço muito a tua presença aqui. E eu agradeço também o convite, né? Muito obrigada também. Muito como bem. profissional, como pai, estou muito feliz. Muito bem. O Café Missioneiro retorna amanhã. O nosso papo aqui é com o Paulo Pérez e o Oda Kotoski. A gente vai falar sobre carnaval e outras cocitas más. Eu prometo retornar amanhã a partir da 1h15. Muito boa tarde e até lá. Na estação mais bonita do ano, venha cuidar do seu corpo e mente praticando exercícios funcionais ao ar livre na Academia Bela Forma, com materiais diferenciados e equipe qualificada.